Foi, vamos lá. Gente, ó, moralidade mais um princípio, gente. Moralidade. Sentimento de não corrupção na administração pública. O que eu falo para vocês? Por exemplo, ó, eu utilizei um bem público para um fim pessoal. Um veículo do DEAP para o passeio dominical. Gente, eu afronto o princípio da moralidade. Só que não confundam moralidade pública, que é o caso aqui, com moralidade privada. Por quê, gente? O que é moralidade privada? São regras de conduta em sociedade. Então, por exemplo, ó, não vá à missa pelado. Moralidade privada. Não use o bem público para fins pessoais. Moralidade pública. É uma questão de prova que eu adoro. É a seguinte, ó. Aliás, uma questão de um professor que ele trouxe, eu vou usurpar dele. 2 servidores foram pegos transando na repartição pública. Gente do céu, que absurdo, ó. Infelizmente, vistam-se. Vocês serão demitidos, por quê, ó? Expediente. Transando, né? Debaixo da mesa. Servidores federais. Lei 8.112 de 90 do seu Estatuto, artigo 132, está aqui, ó. Servidor que praticar uma incontinência pública, por exemplo, transar na repartição pública, demissão. Ok. Questão de prova, hein? A demissão dos safadinhos decorreu do princípio da moralidade para a administração pública, certo ou errado? Errado por quê, gente? De acordo com tal princípio, eles até poderiam transar na repartição pública, desde que não houvesse o quê? Dinheiro público. Aquilo feriu o quê? A moralidade privada. Se fosse para encaixar algum princípio que embasou a demissão deles, qual que vocês encaixariam, gente? Só uma dica, hein? A lei determina aqui, servidores que praticaram uma incontinência pública serão demitidos. A administração poderia ou deveria demiti-los? A lei fala assim, ó, demite o servidor que transar na repartição pública. Tem que demitir. Princípio da legalidade, tá, gente? Então, na verdade, o que embasou aquilo foi o princípio da legalidade e não moralidade. Aquilo ali feriu a moralidade privada e não pública. Depois das 6 pode, né? Sem dinheiro público, hein? Cuidado, hein, colega? Pelo amor de Deus, hein? Ó, tá gravando, hein? Tchau, tudo de bom. Beijo. A gente tá fupa, minha amiga animada. Vamos lá, gente, ó. Só para fechar aqui também, lição de casa, hein? Segunda lição. Depois leiam com carinho, gente, só para fechar aqui, ó. Quase fechando. A súmula vinculante 13. Por quê, gente? Súmula vinculante 13, que vale a pena uma leitura, ela vai tratar do nepotismo. Nepotismo. Gente, hein? Quase acabando, hein? O que é o nepotismo? Me ajudem. Nomear cônjuge, mas o quê? Companheiro ou companheira, né? Ou parente até o 3º grau, para a função de confiança e cargos em comissão sem concurso. Vou repetir. Nepotismo, súmula vinculante 13. Nomear cônjuge, mas o quê? Companheiro ou companheira. Ou parente até o 3º grau, para cargos em comissão ou função de confiança sem concurso é o quê? Imoral, é nepotismo. Quais são as exceções onde pode? Alguns cargos, tá? Ministros de Estado e mais o quê, gente? Secretários estaduais e municipais. Vou repetir. Quais cargos que pode, onde não é nepotismo? Ministros de Estado e secretários do quê? Estaduais e municipais. Então, por exemplo, ó, o presidente Temer, ele nomeou a sua esposa como ministra da Agricultura. Pode? Pode. De acordo com o Supremo, está valendo. O governador nomeou, por exemplo, seu filho como secretário de Segurança Pública. Pode? Pode. O prefeito Jean nomeou a sua filha como secretária municipal de saúde. Pode? Pode. Enfim, tá? São as exceções à regra. Mas vamos lá. Próximo princípio, está acabando. Princípio da publicidade. Atenção, gente, ó. Esse princípio aqui, ele tem 2 sentidos. Vamos colocar aqui, gente, ó. Qual que é o primeiro sentido? Ele busca a transparência na administração pública. Então, a publicidade, primeiro sentido, ele busca a transparência na administração pública. Transparência, legal. Transparência. Gente, cai em prova assim, ó. Em decorrência de tal princípio da publicidade, essa transparência na administração pública é absoluta. Errado por quê? Em algumas situações pontuais, a administração pode praticar um ato sigiloso. Por exemplo, gente, ó, uma questão de segurança nacional. A administração pode o quê? Praticar de forma o quê? Sigilosa. Ok? Então volta. Nem todo ato é público. Por exemplo, segurança nacional. Beleza. Agora, todo ato que for público, nem todo é, mas todo ato que for, será sempre publicado. Certo ou errado, gente? Nem todo ato é público, tem exceções, só que todo ato que for público será sempre publicado. Errado.
Por exemplo, ó, o seu termo de posse, quando você se torna um servidor público. É um ato público a sua posse ou não, gente? Lógico que é a família chorando, as primas invejosas, é um ato público. Só que o termo de posse, ele é publicado ou não? Não, você arquiva na repartição pública. Então, nem tudo que é público é publicado. Por exemplo, o termo de posse. Então, volta. Nem todo ato é público, por exemplo, Segurança Nacional. Nem todo ato que é público é publicado, por exemplo, termo de posse. Só que todo ato que for público e publicado será sempre publicado em diário oficial. Certo ou errado, gente? Errado. Por exemplo, o município de Anitápolis, 3 mil habitantes. A gente não tem um porquê ele ter lá um diário oficial. Concorda comigo? Onde que o município de Anitápolis, que eu adoro, ele publicará os seus atos oficiais? Sei lá, gente, na mural da prefeitura, na Câmara dos Vereadores. Então, cuidado com as exceções, tá? Então, de novo, nem todo ato é público, ok? Nem todo ato público é o quê? Publicado. Exemplo, termo de posse. E nem todo ato público e publicado será sempre publicado no diário oficial. Por exemplo, municípios menores. Tá claro isso, gente? Legal. Professor, qual que é o segundo sentido? Opa, como é que tá caindo? E aí, produção, beleza? Vamos lá. Gente, qual que é o segundo viés aqui desse princípio? Tá acabando. Gente, em algumas situações, a publicação do ato é condição de eficácia dele. Tem alguns atos que só serão eficazes se forem publicados. Gente, semi-acabando. Vem comigo aqui, ó. Rapidinho. Então, quer dizer que alguns atos só surtem efeitos, né, só serão eficazes se forem publicados. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. O que é um cargo efetivo? Um cargo efetivo é um cargo permanente ou um cargo transitório? O que vocês acham? Ó a força da palavra, ó, cargo efetivo, sou efetivo. É um cargo permanente, é permanente, legal. Qual que é o primeiro passo para que você possa exercê-lo? O mais fácil. Será aprovado, hein? Concurso público, legal, gente. Depois você é o quê? Nomeado. Já a nomeação, o que a administração faz? Preenche o cargo, obedecendo a uma ordem de classificação. Tranquilo. Terceira fase é a posse. A posse é onde ocorre a tal da investidura, onde você se torna um servidor. É aqui. E depois vem o exercício, onde começa o trabalho. Ah, mas tem que trabalhar? Tem, né, gente? É um concurso, né, para você trabalhar. Não é trimania. Vamos lá. Trimania, né, o cara esperando ganhar na trimania vai demorar. Mas, enfim. Quando que preenche o cargo mesmo? Nomeação. Quando que o nomeado tornar-se-á um servidor? Na posse. E aqui começa o trabalho. Na esfera federal, como que é? Nomeação e posse, qual que é o prazo? 30 dias. Entre a nomeação e a posse. E entre a posse e exercício, qual que é o prazo da esfera federal? 15 dias. A pergunta é a seguinte. Quando começa a fluir esse prazo aqui para que eu tome posse no cargo público? A partir da publicação do termo de nomeação em diário oficial. Ok, gente? Então, qual que é a condição de eficácia da sua nomeação? A publicação dela em diário oficial. A partir daí, você aperta o botão do cronômetro e começa a correr o prazo aqui de 30 dias para que você tome posse. Beleza? Para fechar a conta de verdade agora, hein? Último princípio da eficiência. Vamos fechar aqui, gente, ó, para fechar bonito. Último princípio constitucional explícito é o da eficiência, formando aqui o LIMP, né, o LIMP. Gente, só para fechar aqui, ó. Eficiência, ele só foi aqui inserido na Constituição após essa emenda aqui, ó. Emenda Constitucional 19 de 98. Legal. Então, se perguntarem assim, ó, qual que é o princípio mais recente da eficiência? Desde 98 ele foi aqui inserido. Em poucas palavras, eficiência na administração pública, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade e menos custos. É o mais por menos. Eficiência, mais serviços, menos tempo, mais qualidade e menos custos. Ok, gente? É o mais por menos. Última questão hipotética. O servidor público, você em pouco tempo, na busca de mais eficiência, mais serviço, menos tempo, mais qualidade e menos custos, você pode praticar atos sem previsão legal. Certo ou errado? Vou repetir. O agente público, na busca de mais eficiência, ele pode praticar atos sem previsão legal. Errado por quê, gente? Qualquer princípio da administração pública deve ser o quê? Interpretado à luz da legalidade. Então, por mais que você tenha que ser eficiente nos termos da lei.
Tá certo isso, gente? Então, limpe. E o que não for limpo é o quê? Implícito. Eu falei para fechar, né? Mas era mentira. Para fechar é aqui, gente, ó. Última questão de prova, eu prometo. Olha a questãozinha. CESP Polícia Civil Goiás, 2016. Para fechar. Sem ter sido aprovado em concurso público, sem concurso, o indivíduo foi contratado para exercer um cargo em uma delegacia de polícia de um município, por ter contribuído na campanha política do agente contratante. Em tal situação hipotética, ocorreu principalmente violação a qual princípio? Então, calma lá, gente. O cara ele foi contratado naquela delegacia, eu acho que é um cargo em comissão, se pode ser, porque ele é um correligionário, ele é um amigo lá do agente político, ele ajudou na campanha. Vou fazer uma pergunta, gente. Qual que é a diferença para o gestor público de um cara que é meu correligionário do meu partido e de quem não é? Tem diferença? Nenhuma. São o quê? Pessoas iguais. Se eu nomeio você para esse cargo somente porque você é o meu amigo, colaborou com a minha campanha, eu trato uma pessoa que é igual aos demais de forma desigual. Concorda comigo ou não? Qual o princípio que eu firo na veia? Princípio. Questão de pessoalidade. Tudo bem, gente? Paro por aqui então. Obrigado pela atenção. Então, uma boa noite a todos. Até amanhã. Tudo de bom. Uma boa noite. E é isso aí, tá, gente? Tudo de bom, valeu.